Salve, maravilhoso! Começando mais uma aulona nossa, então, hein? Agora a gente vai falar rapidamente sobre tecidos permanentes, tecido de revestimento e tecido parenquimático, tá bom? Então vamos lá, rapidex, para a nossa segunda aula de hoje. Acompanha com o prof aí. Vamos lá. Começando então os tecidos permanentes. Quem são eles? Os tecidos permanentes são formados por células diferenciadas e eles possuem funções específicas. São formados a partir dos meristemas e aí as células se diferenciam e passam a ter funções específicas na planta. Quem são eles? O primeiro, os tecidos de revestimento que nós vamos estudar. Depois nós temos os tecidos parenquimáticos ou tecidos de preenchimento. Depois os tecidos de sustentação e os tecidos condutores. Então são esses quatro principais tecidos que nós vamos ver nas próximas aulas. Na aula de hoje, tecido de revestimento e tecido parenquimático. E na próxima aula, na quinta-feira, tecido de sustentação e tecido condutor. Vamos lá. Os tecidos de revestimento, como o nome já diz, servem para revestir, para proteger a planta. E quem são eles? Você tem a epiderme. A epiderme ela vai se originar lá daquele meristema primário, que é a protoderme, e ela vai revestir todos os órgãos da planta: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Qual é a função da epiderme? Revestir e proteger a planta contra a perda excessiva de água por meio da transpiração, contra a ação de micro-organismos, também contra a variação da temperatura. Essas são as principais funções. Olha que barulhinho sensacional. É assim, gente, perto da rua não tem como. Mas vamos lá, continuando. Então, essas são as principais funções da epiderme: revestimento e proteção da planta. Mas a proteção maior é contra a transpiração, a perda de água excessiva. Lembre-se, isso é uma adaptação das plantas terrestres. Conseguir viver num local onde a água disponível não é tão abundante assim como no ambiente aquático, como era o caso das algas, tá bom? E você também tem um outro tipo de tecido de revestimento que é a periderme. A periderme é aquele tipo de tecido de revestimento que vai se originar a partir do felogênio. O felogênio é um meristema secundário, portanto, não são todas as plantas que têm periderme. São só aquelas que têm crescimento em espessura. É formada pelo suber, pelo felogênio e pela feloderme. Foi aquele conjunto que eu falei para vocês na aula passada. Então, o suber reveste externamente, felogênio é o meristema secundário que produz o suber e a feloderme também é produzida pelo felogênio que sustenta aí o felogênio e o suber. Então, você tem três camadas de tecido: suber, felogênio e feloderme. Forma essa estrutura de revestimento que é a periderme, onde você só vai encontrar em plantas com crescimento secundário, tá bom? Só em plantas que têm crescimento em espessura. Lembre-se que a periderme substitui a epiderme nessas plantas. Então a periderme vai substituir a epiderme nas plantas que apresentam crescimento em espessura, crescimento secundário. Depois você tem as características gerais aqui da epiderme. A gente vai discutir rapidamente as características gerais da epiderme e as características gerais da periderme, tá bom? Na epiderme, então, você tem ela recobrindo aí toda a planta, jovem principalmente, né? Raiz, caule, folhas, flores e frutos. E a epiderme continua fazendo esse revestimento, recobrindo as plantas adultas que não têm crescimento secundário. Na maioria dos casos, ela é composta por uma camada de células, então você só tem uma camada de célula formando a epiderme. As células são bem juntinhas, porque não pode ter muito espaço entre elas, senão passa, né, micro-organismos, passa poeira, passa sujeira, então você tem invasão de agentes externos dentro da planta, por isso que elas são justapostas, elas são achatadas, e olha isso, as células da epiderme não possuem cloroplasto, tá? Não existe cloroplasto nas células da epiderme, a não ser uma única exceção, que é um anexo da epiderme, que são os estômatos. Nas células dos estômatos, aí você pode ter cloroplasto, mas nas células da epiderme, que são responsáveis por fazer o revestimento da planta, você não tem cloroplasto. O cloroplasto fica num tecido mais interno da planta, que é o parênquima, que nós vamos estudar daqui a pouco, tá bom? Lembre-se que as funções principais da epiderme é proteger a planta contra agentes bióticos, como os micro-organismos, e contra agentes abióticos, como o vento, o sol, a poeira, além de evitar a perda excessiva de água por transpiração. Na epiderme, nós temos alguns anexos. Você vai pegar a tua apostila e vai ler um pouquinho mais sobre eles. Por exemplo, a cutícula e a cera, que é responsável por impermeabilizar a superfície
geralmente das folhas e dos frutos. Tanto é que deixa a superfície das folhas e dos frutos até com um aspecto polido, brilhante. Por quê? Porque a cutícula, que é feita de cutina e de cera, são substâncias impermeabilizantes que vão diminuir a perda de água por transpiração da planta, tá? Também tem os estômatos. Os estômatos são estruturas que funcionam como portões eletrônicos, que fecham e abrem para as plantas fazerem trocas gasosas com o ambiente. Por que eles fecham e abrem? Porque quando a planta faz trocas gasosas com o ambiente, ela também perde água por transpiração quando os estômatos estão abertos. Então, quando a planta está com um déficit hídrico, quando o ambiente está muito seco, ela fecha esses estômatos para não perder água por transpiração. Mas a principal função dos estômatos é fazer o quê? Fazer as trocas gasosas, tá bom? Tem também os pelos ou tricomas, lembrando que os pelinhos eles servem nas raízes para aumentar a superfície de absorção, tá? De contato das raízes com o solo, para aumentar a capacidade das raízes de absorver água e sais minerais. E você também tem algumas estruturas de pelinhos, que são chamadas de tricomas, que eles armazenam substâncias, e muitas dessas substâncias podem ser urticantes. Ô, professor, o que é substância urticante? Quem aqui já caiu na grama, já rolou na grama e saiu todo coçando? Então, quando você sai todo coçando da grama, é justamente porque tem os pelinhos ali nas folhas que tem substâncias que são urticantes, que provocam coceira, alergia, tá? Isso serve como proteção para as plantas. E algumas plantas possuem acúleos que geralmente são confundidos com espinhos. Lembre-se, espinho é um órgão da planta, ou é um caule, ou é uma folha modificada da planta para ela diminuir a perda de água por transpiração, porque é a folha, a estrutura vegetal que transpira, tá? Agora, geralmente, quando a gente confunde o espinho com acúleo, a gente pode buscar uma técnica. Lógico que a gente não vai fazer isso o tempo todo, mas, por exemplo, na roseira, a rosa, aquela estrutura que você tem na rosa, no caule, que parece espinho, na verdade não é um espinho, é um anexo da epiderme, que é um acúleo. E você consegue, ó, o acúleo pela imagenzinha que você pode ver, você consegue destacar ele do caule com uma certa facilidade. Quando é espinho, você tenta destacar, você vai cortar o seu dedo, você não consegue retirar, tá? Então essa é a diferença básica. Acúleo é um anexo da epiderme e espinho é um órgão vegetal modificado. Ou era uma folha, ou era um caule que se modificou em um espinho. Que também tem função de proteção, como o acúleo, mas que em muitos casos serve como uma adaptação da planta para ambientes quentes e secos, para ela diminuir a perda de água por transpiração, porque aí ela elimina as folhas, tá? E nós temos aqui também estruturas secretoras. Quem são as estruturas secretoras? Os hidatódios, os nectários e os tubos lactíferos, tá? Então pega aí a tua apostila para você entender bem quem são essas estruturas secretoras. Aqui tem uma imagem de um hidatódio. O hidatódio nada mais são do que poros nas extremidades das folhas que permitem a liberação de água na forma líquida. Isso vai acontecer em locais onde você tem muita água disponível no solo e o clima é geralmente mais baixo. E aí a planta acaba liberando esse excesso de água pelos hidatódios. Então são poros nas extremidades da folhinha que fazem ela liberar, ó que bonitinho que fica, ó, essa água aqui nesses poros, tá? E aí nós temos os nectários, nós temos os tubos lactíferos também, que são importantes. Pega na tua apostila, dá uma lidinha para você saber a importância dessas estruturas também. E aí, deixa só o prof voltar aqui, deu um bug. Aê, voltando. Espera lá. Isso, agora vamos para a periderme. Aí, agora chegamos onde o prof queria. Periderme. A periderme, ela, então, como o prof falou, a periderme é formada por 3 tecidos, suber, felogênio e feloderme. O felogênio é o meristema secundário. O suber é o tecido que reveste externamente a planta, caule e raízes de plantas que têm crescimento secundário. Portanto, a periderme não é encontrada em qualquer tipo de planta, só aquelas plantas que têm crescimento em espessura. A periderme vai substituir a epiderme nas plantas com crescimento secundário. E o tecido que reveste de fato é o suber, que é o tecido morto. Então, o suber também é chamado de cortiça. É um tecido que reveste externamente as raízes e os caules,
que apresentam crescimento secundário. É um tecido morto pela deposição de suberina, que o prof já tinha comentado na aula passada. A suberina é uma substância impermeabilizante que se deposita nas paredes celulares das células do suber e aí não deixa nada entrar, nada sair, a célula morre. Qual é a vantagem disso? É uma resistência muito grande. Então, o revestimento é muito forte, tá? Então, tem um revestimento top. Então, é um tecido morto pela deposição de suberina que impermeabiliza as células, impedindo as trocas gasosas e o abastecimento de água. Função do suber: revestimento, proteção contra choques mecânicos, isolamento térmico para as estruturas internas do vegetal. Então, aqui tem a estruturazinha aqui, ó, para você entender, ó, suber para fora, felogênio, que é um meristema secundário, e a feloderme para dentro, que é um tecido de preenchimento que pode também armazenar substâncias, tá? Lembrando que o suber é um tipo de tecido, a cortiça, que pode ser extraído de algumas espécies de árvores e usado para fazer rolhas. E também pode ser utilizado também para fazer revestimento de isolamento térmico e acústico. Então o suber, a cortiça, tem importância comercial, porque você usa esse tipo de tecido para fazer rolha de garrafa de vinho e para fazer revestimento. É usado muito em estúdios, tanto é que você tem isso muito em estúdios de gravação, o revestimento das paredes feito com cortiça, beleza? Falando então sobre a feloderme, que é o tecido interno, a feloderme ela se origina por divisão das células do felogênio em direção à parte interna da planta. A feloderme tem como função armazenar compostos, sendo um tecido vivo e de preenchimento e também de reserva. Então aqui está, ó, a feloderme, mais internamente ao suber. Então lembre-se que a periderme ela é produzida, ela é composta por 3 tipos de tecidos: suber, felogênio e feloderme. A periderme, então, é um conjunto desses 3 tecidos que promove o revestimento de plantas com crescimento secundário. Portanto, a periderme substitui a epiderme em plantas que apresentam crescimento secundário. Fechou? Vamos lá, meu povo. Vamos agora falar dos parênquimas. Quem são os parênquimas? Então, nós temos aqui os parênquimas de preenchimento, que é o parênquima medular e cortical. Então, aqui você tem, ó, o parênquima bem no centro, ó, o medular, que vai preencher essa porção aqui de um corte. Aqui nós estamos vendo um corte de caule. E você tem o parênquima cortical, que fica aqui, ó, na região do córtex. Então, tudo isso daqui é tecido parenquimático, tá bom? E esses parênquimas podem ser parênquimas de vários tipos, como, por exemplo, parênquimas de armazenamento de substâncias. Então, você encontra, então, esses parênquimas no córtex ou na medula de algumas plantas, tá? Você também tem os parênquimas de síntese. Quem são os parênquimas de síntese? São os parênquimas que nós chamamos de parênquimas clorofilados. Os parênquimas clorofilados, então, são aquelas células da planta que vão conter os cloroplastos para a fotossíntese, tá bom? Você tem, então, 2 tipos de parênquima clorofilados. Se a gente pegar uma folha, um corte, isso aqui é um corte de uma folha, você vai encontrar logo abaixo da epiderme, tá? Então, você tem aqui, ó, a cutícula, que é aquele anexo da epiderme que evita a transpiração excessiva da planta, perder muita água, tá? E você tem aqui a célula da epiderme. Abaixo da célula da epiderme, você já tem aqui o parênquima palissádico. Quem é o parênquima palissádico? É o parênquima clorofilado com células mais alongadas, tá bom? E abaixo dele você tem o parênquima lacunoso, onde você tem células mais arredondadas que permitem espaços entre elas, formando lacunas, e isso é importante porque vai permitir nas trocas gasosas um acúmulo maior de gás carbônico nessas lacunas. E o gás carbônico é substrato para a fotossíntese, precisa de gás carbônico para a planta fazer fotossíntese. Portanto, o parênquima lacunoso é importante a sua composição, a sua constituição dessa forma, para acumular gás carbônico, para a planta conseguir armazenar esse gás carbônico e conseguir fazer mais fotossíntese com maior eficiência. Tá bom? Então, parênquima de síntese, parênquima clorofilado, onde você tem 2 tipos de parênquima clorofilado, o palissádico e o lacunoso. Palissádico logo abaixo da epiderme superior, células mais alongadas e mais justapostas, e o parênquima lacunoso, células mais arredondadas, cheio de espaços entre elas, para que ocorra aí também o acúmulo do CO2, que é substrato da fotossíntese.
Depois nós temos os parênquimas de reserva. Os parênquimas de reserva levam o nome de acordo com a substância que eles vão armazenar. Por exemplo, parênquima amilífero, ele vai armazenar amido, onde eu encontro muito esse tipo de parênquima, em raízes tuberosas. Quem são as raízes tuberosas? A mandioca, né? Quem mais? A batata doce, a cenoura, o rabanete, o nabo, tá bom? E também em caules tubérculos, como a batatinha inglesa, batatinha do McDonald's, Burger King, aqui ó, batatinha inglesa. Por falar nisso, já experimentaram a batatinha frita do Arnaldo? Quando você experimentar, você vai achar que a do McDonald's e do Burger King não é mais ninguém nessa vida. Pega essa dica do prof. Continuando, parênquima aquífero. Parênquima aquífero, o nome já diz, armazena água. Então, onde eu tenho esse tipo de parênquima? Em plantas xerófitas. Quem são as plantas xerófitas? São plantas adaptadas a viver em ambientes quentes e secos. Quem são esses tipos de planta? Os cactos, por exemplo. Então, os cactos têm aí muito parênquima aquífero, principalmente nos seus caules. Por isso que eles têm os caules carnosos, beleza? Além do caule carnoso, o caule do cacto é verde. Por quê? Porque o cacto perde as folhas, elas se transformam em espinhos para evitar a perda excessiva de água por transpiração. E aí os caules passam a ter muito parênquima de síntese, muito parênquima clorofilado, para poder suprir a necessidade da fotossíntese. Então são adaptações desse tipo de planta. E você tem aqui o parênquima aerífero, que armazena ar. Esse tipo de parênquima é encontrado em plantas aquáticas que usam o ar para flutuar, como por exemplo a Vitória Regia. Tá bom? Então, muito parênquima aquífero em plantas aquáticas que precisam flutuar. De boas isso? Tá vendo como que parênquima não é tão difícil assim? É mais de boa de entender. Tudo bem, prof. Eu sei que tem bastante nome, mas dá pra gente matar, né, gente? Dá pra gente conseguir resolver aí algumas questões. Então agora é a sua vez. Vamos testar se você entendeu bem esse assunto. Pega lá as atividades da página 416 e 17, faça os exercícios do 3 ao 6, tá? Não façam outros, porque ainda tem mais conteúdo para a gente falar, ainda tem 2 tecidos para a gente ver ainda, então não dá para resolver todos os exercícios, mas dá para fazer já do 3 ao 6, lá do Em Sala, e do Sintetizando a Unidade, lá da página 419, agora você consegue responder os itens 3 e 4, que vai falar sobre os tecidos de revestimento e sobre os parênquimas. Façam lá, que é importante para você ver o quanto você conseguiu assimilar desse conteúdo. Fechou? Na quinta-feira temos mais aula e aí a gente continua matando os tecidos vegetais, terminando essa unidade 3. Lembrando que o prof vai postar para vocês o gabarito da apostila que já me cobraram, tá? Então vou postar lá no mural do Classroom de vocês esse materialzinho aí. Não se esqueça de marcar essa atividade como concluída. Você esquece de marcar como concluída, você acaba levando falta por causa disso. Então é importante você ter isso em toda aula. Toda aula a gente fala no final sobre esse negócio. E tem gente que manda com um atraso do caramba a conclusão da atividade. Então é só uma dica do prof para vocês não terem problemas com faltas depois. Tá bom? Do mais é isso. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até quinta-feira. Tamo junto. É nozes.